poder nos ajudar. Somos erva, como a erva do campo. Frágeis homens. Não sabemos o que nos espera. Não sabemos o que nos aguarda. Frágeis homens. Ensina-nos a olhar para o que importa. Em no nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Saudações, meus irmãos. Glória a Deus. Diga para o teu irmão que está do teu lado. Diga, Jesus disse, busca o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas te serão acrescentadas. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu quero fazer algo que Pedro, o líder da igreja, ele disse o seguinte. Olhe para mim. Pedro, líder da igreja, disse o seguinte. Vejo justo, considero justo uma necessidade de despertar-vos com certas recordações, enquanto eu ainda estou nesse tabernáculo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro diz isso. Enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu vejo como considero justo despertar-vos com certas recordações, enquanto eu ainda estiver nesse tabernáculo. Pedro estava a falar sobre certas lembranças que não deviam sair nunca da igreja. Hoje, também preciso de vos deixar cientes, sempre cientes, de uma realidade. Escute-me, olhe para mim. Jesus, quando ele falou sobre os tropeços que haverão no mundo, ele deixou um conselho. Isso em Lucas 17, versículo 3. Ele deixou um conselho. Quando ele falava sobre os tropeços, os motivos de cair, motivos de queda, ele deixou um conselho. Nessa passagem, nesse versículo 3, ele diz o seguinte: cuida de ti mesmo. Lucas 17, 3 diz exatamente essa palavra. Cuida de ti mesmo. Depois que ele fala sobre todos os tropeços, escândalos que poderiam vir sobre o ser humano, ele termina com essa fala. Cuida de ti mesmo. Temos vivido hoje em dias bastante cansativos. Temos vivido hoje em dias bastante corridos. Dias de muita pressão, inclusive muita preocupação. Tudo isso que está a acontecer, eu digo, são distrações. Cuida de ti mesmo. Pode até acontecer que até o pastor ande tão preocupado em garantir teu bem-estar, ele acaba esquecendo-se de algumas coisas que mais importam. Há que isso acontecer, há que nós estarmos tão preocupados com as pressões, corridas, preocupações desta vida, e nós desconsiderarmos as coisas mais importantes. O velho hino diz, You will be ready when the Lord shall come. O hino antigo diz, You will be ready when the Lord shall come. Significa, você estará pronto quando o Senhor voltar. Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Em meio a toda a corrida que nós estamos a ter até hoje, preocupações que nós temos até hoje, eu te faria essa questão. Aonde está o teu coração neste exato momento? Aonde está o teu coração neste exato momento que nós estamos a falar? Aonde que você o colocou? Lucas 18, 8, Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, achará fé acaso na terra? Ele vai achar fé entre os homens, entre os habitantes, entre aqueles que vivem na terra. Ele falava, depois de contar uma parábola de uma mulher que chamava-se a viúva, que perseverou. Ele perguntava, quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar fé, encontrará os homens preparados. Repito, cuida de ti mesmo. Há distrações,
gigantes neste momento, no mundo inteiro, não só nos nossos dias, desde os dias passados, capazes de distrair-te e de te mover do que realmente importa. Gente, olhem-me, tem piorado a forma que nós temos nos entregado aos problemas da vida. Tem piorado. Tem piorado a forma que nós nos preocupamos, cedemos às pressões. Escute-me, alguns de vocês estão aqui e não conseguem nem vir na igreja nos meios de semanas, alegando muito cansaço, alegando bastante corrida do trabalho. Entende-se alguns que estudam. Hoje está a começar como uma leve justificação. Hoje começa como uma leve justificação. Eu ando cansado. Eu ando bastante atarefado esses dias. Inclusive, quando você me conta como se fosse uma coisa bastante grave. Eu ando muito cansado. Não se esqueçam. Enquanto nós estivermos nesse mundo, Jesus Cristo disse que teríamos todas as formas de nos distrairmos e de cairmos. Jesus diz, cuide de ti mesmo. É pensando nisso que eu me recordo do que o Senhor Jesus disse. Quando Ele disse que, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, escutem a palavra muitos, estão lembrados da questão que estou a fazer já há 2 semanas? Quantos senhores serão salvos? Estão lembrados dessa questão? Agora Jesus está a dizer em Mateus 24, agora Ele está a dizer, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E depois Ele diz mais, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora me escute, o perseverar não significa você vir apenas à igreja. Não significa apenas você estar aqui como se isso fosse suficiente. Estar aqui dentro e dizer o seguinte, eu estou a perseverar. Mas o perseverar que Jesus está a falar é segundo o próprio livro de Mateus, quando ele diz o seguinte, bem-aventurado é o servo, que quando o seu Senhor voltar, o ache agindo assim. Agindo assim como? Na pureza, na obediência. Esse é o perseverar. Bem-aventurado o servo quando o seu Senhor voltar, o achar agindo assim, mantendo a sua sensibilidade. Esse é o perseverar. Não adianta você perseverar sem que não mantenha essas coisas no teu coração. Muitos podem estar a vir à igreja, mas já perderam a fé. Já perderam a pureza. Você não está a perseverar. O que está a acontecer é que nos tornamos agora pessoas, estamos a ser guiados pela religião. Por ser algo de máquina, uma máquina, algo ritualista. Mas não está a ser a perseverança no sentido de Mateus 24, 46. O servo que é encontrado agindo dessa forma, com fé. Eu gostaria de fazer essa questão neste momento, antes de nós entrarmos no texto de Isaías 38. Você está atento às distrações deste mundo? Muitos aqui que estão com o coração muito pesado, não estão a conseguir orar. Aquele que perseverar será salvo. Paulo fala, necessitais de perseverar após teres feito a vontade de Deus. Necessitais de perseverar. Depois que eu realizei a vontade de Deus, eu obedeci a palavra. Paulo diz em Hebreus 12, eu preciso de perseverar. Necessito de perseverar. Por quê? Jesus ainda está a levar um certo tempo para voltar. A grande questão é, enquanto ele leva esse todo o tempo, estão a haver preocupações da família, estão a haver preocupações do dia a dia, estão a haver preocupações, pressões da vida, trabalho ali, trabalho acolá, muitas preocupações. E o que vai acontecendo com o tempo? Alguns vão se esfriando, alguns vão perdendo a fé, alguns vão perdendo a sensibilidade, alguns vão perdendo a fé, a obediência. E vai chegar o dia em Jesus que já de voltar, já não temos mais fé. Cuida de ti mesmo, disse o Senhor Jesus. Cuida de ti mesmo, disse o Senhor Jesus. Persevere. Eu acredito que hoje as pressões não vão reduzir. Elas vão aumentar. Há muito cansaço. Marido te tirando do sério. Esposa te tirando do sério. Filho te tirando do sério. Eu disse... que acontece que até o pastor, de tão preocupado que anda consigo, ele perca algumas coisas. Isso até afeta nós.
cuide de ti mesmo. Amém? Vamos ao texto. Isaías 38. Ezequias a doença. Vamos ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou a Deus e disse: ó Senhor Deus, peço que te lembre de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei a cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei que a sombra do relógio de Acaz volte atrás 10 degraus da distância que já avançou com o sol. E assim o sol recuou 10 degraus, 10 graus que já havia avançado. Amém? Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, mais uma vez nós nos posicionamos diante do Senhor, examinando as Escrituras, querendo sempre que o Senhor tenha toda a propriedade para agir em nossas vidas, em nossos corações. A minha salvação, Senhor, precisa de estar em primeiro lugar. Nós oramos há pouco tempo e dissemos uns aos outros buscar o reino dos céus. E as demais coisas do Senhor nos acrescentará. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Ezequias adoece. Quando o rei Ezequias adoeceu, ficou doente, era um momento, escute-me bem o que eu vou dizer, era um momento de turbulência, era um momento em que ele acabava de ter uma vitória. Ele acabava de ter uma vitória contra o rei Senaqueribe. E o próprio rei, a qual ele havia tido vitória, escute-me bem, aqui aconteceu que o rei Ezequias, ele fez um esforço muito grande em poder lutar, em poder manter as tropas em fila para lutar contra o rei, os assírios neste caso. Mas aconteceu uma coisa, ele ficou doente. E isso é algo bastante interessante, meus irmãos, escute-me. Às vezes o que nos deixa mal são coisas boas. Ele estava numa guerra, mas ele acaba adoecendo. E a doença dele, segundo o que o profeta Isaías, quando foi para a casa dele, era uma doença mortal. Ele foi dizer para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque não levantarás dessa cama, encontrarás a morte. Eu acredito que eu preciso contextualizar convosco esse facto. Entre comigo nisso. Imagine agora, diante de todas as situações que vivemos hoje, de desânimo. Imagina uma pessoa que está a viver hoje. Estamos a viver tempos de desânimo. Vivemos em tempos de tentações maiores, em que esposas têm tentações maiores de trair seus maridos. Em que maridos têm tentações maiores de trair suas próprias esposas. Tempos em que temos pensamentos de abandonar a fé. Estou a construir agora o estado de Ezequias espiritualmente. É um momento em que nós temos pensamentos em que temos que abandonar a fé. Momento em que não temos mais força de continuar sendo cristãos, sendo crentes, sendo fiéis a Deus. Imagine uma condição desta, você ouvir essas palavras. Imagine, meu irmão, é um momento de medo. É um momento em que você olha para si próprio e você se encontra desanimado. Tentações maiores dos seus dias, tentações maiores dos nossos dias, e depois você ouvir essa palavra, você não vai conseguir levantar-se, você não vai resistir a tentações, você não vai conseguir manter-se em pé.
Quando alguém que já está nessa condição de desânimo, com tentações, com pensamentos de abandonar a igreja, abandonar a fé, a pessoa ouve palavras como essas. Alguém lhe diz, você vai cair de verdade. Você vai cair, você não vai resistir. Até que ponto as tentações que estão a te vir naquele momento? Era no mesmo estádio que as palavras foram a Ezequias. Ele já estava doente. Estava de cama, ele estava na cama quando ouviu as palavras, ele estava a sentir muita dor, já estava em uma condição deplorável, mas quando ele estava ali, as palavras vêm, você vai morrer. Agora imagina o estado desse homem. Imagina, eu quero que vocês entrem comigo nesse momento, imaginem comigo que essa situação de Ezequias levou pelo menos uma semana, ele ficando doente depois que recebeu o ultimato de Deus. Imaginem. Ezequias, de certo que continuaria sendo encorajado pelos seus conselheiros a dirigir, a administrar as questões do trono, inclusive as questões do povo, normalmente. Se isso durasse uma semana, Ezequias conseguiria ficar uma semana, meus irmãos, escute-me bem, uma semana ele conseguiria tratar assuntos do povo, ele continuaria a gerir as questões do trono, mas os conselheiros e o profeta Isaías, ao olharem para Ezequias, poderiam ver um rei que tem o seu rosto desfigurado. Um rei que tem o rosto desfigurado, porque Ezequias tem dias contados, ele não podia mais pedir nenhum conselho a nenhum conselheiro, nem podia ir consultar ao profeta, já tudo havia sido dito, Ezequias vai morrer, Ezequias tem dias contados de existência. E agora olhe para uma coisa, meus amados irmãos, eu usei dessa imaginação, falando que, imaginem que isso levou uma semana, é muito mais para descrever uma triste realidade que está a acontecer nos dias atuais, da mesma forma que aconteceu nos dias de Ezequias, com Ezequias. Acaso hoje, escutem bem, eu disse, ele conseguiria administrar as questões do trono, julgar os formais do povo, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Hoje, acaso não temos uma igreja, não temos fiéis, que mesmo após eles terem percebido uma decadência espiritual que está acontecendo nas suas vidas, estão a continuar agindo normalmente como se nada tivesse acontecido? Quantos caídos nós temos aqui dentro? Fingidos. Que já estão mortos. Foi destinado que você vai morrer. O teu coração está a arder em desânimo. O teu coração está a arder em tentações infames. E até agora, ninguém consegue perceber o que está a acontecer com esse Ezequias. Mas possivelmente ele está a administrar normalmente a sua vida como se tudo estivesse bem. Mas ele já sabe de uma coisa. Eu estou a morrer. Quantas pessoas dentro dos cristãos, dentro da igreja, hoje não estão continuamente a viver as suas vidas, mantê-las continuamente abertas? Vou dar um exemplo, essa igreja, se porventura essa igreja for a cair espiritualmente, ela manterá suas portas abertas como se não tivesse acontecido nada. Ela não vai possivelmente encarar aquela condição de decadência espiritual que está a sofrer como se fosse uma coisa séria. Ela vai continuar normalmente. Eu estou vos falando agora de uma realidade triste nos nossos dias. Temos muita gente no nosso meio hoje que já está doente por causa dos problemas da vida. Já estão doentes por causa dos problemas da vida. Agora acrescentou-se porque já estão dentro da igreja, mas há tentações maiores que eles estão a enfrentar. E há uma palavra que está a vir. Você vai cair. Um dia, você vai abandonar a fé. Há pessoas que possivelmente estão a ouvir diariamente essas palavras. Você não vai resistir até onde poder conseguir. Mulher, marido, você até pode estar até agora, até neste momento, a tentar resistir. Mas a tua real condição, somente os conselheiros do rei Ezequias sabiam. Somente Ezequias sabia o que estava a acontecer com o povo, ou seja, com Ezequias, o que estava a acontecer com o rei. São duas classes de pessoas que sabia. Hoje eu estou a falar de uma realidade, meus irmãos, que está muito triste. A gente que está muito triste, mesmo estando dentro da igreja, eles andam bastante abatidos, desanimados. Alguns só estão à espera de um motivo para poderem sair. Um só motivo. Para abandonarem a fé.
Há pessoas que estão neste momento a viver em momentos de... Se você não fizer, é como se a coisa mais correta é fazer do que não fazer. Se você não fizer, você não se sente bem. Hoje, meus amados irmãos, pior, as reais condições das pessoas já não estão mais a deixar-se transparecer, mesmo dentro da igreja. As pessoas não estão a deixar transparecer como é que elas estão de verdade. Há muitos que estão aqui no nosso meio que estão a nos olhar, que até pode dar-se o caso de estarmos a manter contato diariamente. Mas como as reais condições atualmente, elas estão a ser cada vez mais o quê? Escondidas. Não estão a deixar-se transparecer até na igreja. Pessoas estão a morrer. Estão a sofrer doença mortal dentro deles, espiritualmente dizendo. Eles estão mortos. Mas quem os olha, normalmente eles andarem, está tudo tranquilo, está tudo bem. E algo está a acontecer, meus amados irmãos, por causa das pessoas não estarem a deixar transparecer o que está a acontecer com elas. Elas vão morrer de certeza. Atualmente nós temos um povo dentro da igreja que não quer se abrir, nem com o pastor as pessoas não querem se abrir. Deus não ouve nas orações as palavras que ele precisa de ouvir, as palavras corretas. Você até diz que vai orar, mas não está a dizer as palavras corretas da tua real condição. Você está a morrer, está doente, está a viver momentos bastante tristes debaixo da tua espiritualidade. Deus não está a ouvir as palavras corretas. Nós estamos a encher aquele lugar de oração de muita fantasia, de muito engano e de muito intelectualismo. Mas não está a ouvir palavras corretas. E você está a morrer cada dia, está cada vez mais desanimado. Está cada vez mais afastado, não só de Deus, mas também da própria igreja. Está cada vez mais afastado, inclusive, dos irmãos da própria fé. Aos poucos, você começa a perceber que está a ter tentações de pensamentos, ideias de fazer coisas que não tinha antigamente pensamentos, ideias de fazer tal coisa. Mas já está a começar a acontecer. Nós não queremos nem tampouco nos abrir com o pastor. Eu não sei que tipo de espantalho foi criado para não se aproximarmos e não podermos falar. Pior que isso, nós não queremos nos abrir, estamos a calar. Mas eu pergunto a vocês, até quando vamos continuar no silêncio? A Ezequias aqui dentro estão doentes, receberam um ultimato que vão cair, que não vão resistir a tentações que estão agora a passar. E estão doentes espiritualmente, estão continuamente no silêncio. Até quando? Eu sei que você está com desejo por vez de sair daqui da igreja. Eu sei que tem desejo de abandonar a oração. Davi disse, enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Tua mão pesava sobre mim o dia todo. Meu vigor se esgotou com o calor da seca. Enquanto me calei. Enquanto não confessei a minha real condição. Não estou a voltar-me e transparecer o que está a acontecer. Enquanto eu me calei, enquanto eu mantive em secreto o meu estado de doença espiritual, me fui esgotando com o tempo, me fui desanimando com o tempo, fui cada vez mais perdendo o ânimo, fui cada vez mais perdendo a minha direção e agora me encontro desanimado. Até quando nós vamos conseguir calar? Gente, eu digo uma coisa, vamos lá quebrar os tabus nesta manhã. Há alguns no nosso meio, eles realmente não estão dispostos a falarem. Não estão dispostos, estão no vosso meio, estão no nosso meio. Há homens que estão a vir à igreja, mas eles não estão bem, mas eles não vão conseguir confessar. É difícil confessar. É difícil abrir a boca e dizer, olha, eu não estou bem. Ezequias, foi dito. Você vai morrer. Você realmente está prestes a morrer. Eu gostaria tanto de fazer essa questão. Você se imagina daqui a 5 anos na presença de Deus? Consegue se imaginar daqui a 5 anos aqui na igreja e na presença de Deus? Aqui a 5 anos. Se vês aqui dentro, dado a forma que está agindo, está a acontecer aquelas tentações que ninguém sabe.
Eu estou falando agora de coisas que possivelmente só você diz que sabe, você só diz que Deus sabe. As maiores cobiças do teu coração, ninguém está a saber. Ninguém está a saber o que você está a cobiçar esses dias, o que você anda a ver, o que você anda a falar, ninguém sabe. Mas é como eu disse, os conselheiros e o próprio profeta estavam olhando para o rei com o rosto todo desfigurado. Não tinha mais nenhum conselho a dar para aquele homem. Acredita em mim. Às vezes que eu olho para nosso meio aqui, e nós dizemos, olha, enquanto você possivelmente não fizer algo, não há mais nenhum conselho a te dar. Não há mais nenhum conselho, não há mais nenhuma profecia a se dar. Vais cair. Ezequias viu uma única solução. E a solução de Ezequias, segundo a Bíblia, ele voltou o rosto a Deus. Significa, ele disse consigo mesmo, eu vou orar pessoalmente a Deus. Pessoalmente, eu vou orar a Deus. Eu percebo, estamos em uma era em que a igreja, os fiéis, precisam de ir pessoalmente falar com Deus. Não deve haver mandatários. Não podem haver mandatários. Pessoalmente e sinceramente, os fiéis devem se aproximar a Deus para falar pessoalmente com Deus. Porque a era que estamos a viver é uma era em que estamos acometidos com doenças graves do desencorajamento, doenças graves de preguiça, de esconder, de esquecer, de falta de fé e de desânimo espiritual. Há pessoas que vivem desencorajadas hoje em dia dentro da igreja, eles não estão encorajadas a nada. E eu sinto que nós temos que ir pessoalmente ter com Deus. Não pode ser coisas inventadas. Não podem ser coisas que você diz o seguinte, eu vou separar um pouco de tempo para poder ir falar com Deus. Deus precisa com que hoje os fiéis da igreja estão em problemas, estão doentes, vão pessoalmente falar com Ele. Pessoalmente. Não pode haver mandatários. O Ezequias tinha que consultar ao profeta, mas não foi o que aconteceu. O profeta disse, já não tenho mais nada para te dizer, eu obedeço às orientações divinas, você vai morrer. A única solução desse homem não era buscar conselheiros, nenhum conselheiro teria dado para ele bons conselhos, que pudessem restituir-lhe a paz que ele precisava de ter no seu coração. Ele já não estava mais em paz. As pessoas estão vivendo, não tem mais paz dentro da igreja, já estão mal. E você está percebendo uma coisa, estás a ouvir a palavra todos os dias, segundo o que a Bíblia diz. Vivem sempre aprendendo, mas nunca têm compreensão de nada. Não vai resultar continuar a ouvir mais palavras. Vivem sempre aprendendo, mas nunca compreendem nada. É o que a Bíblia diz. Já não vai resultar ouvir mais uma palavra. Não vai resultar mais uma oração, receber mais uma oração. Agora, há uma coisa solene, uma coisa séria. Você tem que fazer, vai pessoalmente. Sem fingimento. Vai pessoalmente, venha pessoalmente, venha falar com Deus pessoalmente do teu caso, da tua condição. Há um artigo publicado por um evangelista, ele colocava como tema, haverá uma grande explosão de vazios no futuro. Ele escreveu dessa forma, haverá uma grande explosão de vazios no futuro. Ele possivelmente estava a falar sobre uma certa realidade, a qual hoje quando eu reparo, assim que ele está morto, eu digo que não falhou a profecia daquele homem. Temos vivido em uma era, uma explosão de vazios espiritualmente. Desencorajados espiritualmente, desanimados espiritualmente, sem fé, já não é mais fé que nos conduz, já morreu tudo isso. Tudo isso já morreu. Nenhum conselheiro ou profecia já ajudarão a igreja nesse tempo. É por isso que eu até digo o seguinte, meus irmãos. Hoje nós não estamos a precisar, possivelmente, de mais uma revelação nova da palavra de Deus. Não estamos a precisar, inclusive, de mais uma profecia sendo lançada nos nossos dias. Nem tampouco as línguas conseguirão preencher o vazio que está no teu coração. Olhe para mim, cristão. Olhe para mim, irmão. Você já está a conseguir preencher o vazio que está no teu coração com toda aquela segregação espiritual que você diz que está a ter agora. Não vai conseguir.
Ezequiel estava doente e disseram que aquele homem vai morrer. Ele não tinha mais nada que podia lhe trazer novamente a paz, a não ser uma única coisa. Deus é que precisava de dizer a coisa contrária. Alguns estão no nosso meio e até olhos dizem, sabe, eu sinto que meu coração não vai mudar. Não vai mudar o meu coração, de tão duro que está. Alguns já começaram a se convencer, a se contentar com essas palavras. E sabe o que significa isso? Significa que você está caminhando agora diretamente para uma morte, para o inferno, para o afastamento espiritual. Você olha para ele e você diz, olha, o meu coração não vai mudar. Quem vai conseguir te restaurar o que você perdeu? Aquilo que você hoje, meu amado irmão, não está a conseguir voltar a ter o amor no teu coração. Sabem, são coisas pequenas, mas que quem perdeu sabe do que eu estou a falar perfeitamente. Voltar novamente a crer, a ser sensível, ser sincero e ser simples. Alguns não mais poderão conseguir na normalidade. Você aposta comigo que pode conseguir tornar-se sensível e obediente de como podia ser? Crer como cria antigamente. Dói, gente. Dói, gente, quando você tenta reconciliar duas pessoas e uma pessoa diz o seguinte, não mais as coisas vão ser as mesmas, porque o meu íntimo carrega já uma desconfiança. Não se restaura mais. É como se fosse uma coisa que é terminal, está morto, já não tem mais saída. Alguns irmãos estão aqui a me ouvir, possivelmente estão a dizer, mas irmão, eu já estive em várias igrejas, não consigo perceber nada, não abro o meu coração. Gente, escute-me neste momento, pode ser o que eu estou a tratar nesta manhã, você está a morrer. Você está a morrer. Você não está a ver que está a morrer, não está a funcionar mais teu coração. Não mais está a funcionar nos corações. Nossos corações não mais pulsam a fé. Pulsam a fé na provisão de Deus. É isso que está a acontecer. Estamos enchendo de orações, de barulho. Mas pegue um por um, pergunte. Vamos lá, tua fé, teu empenho, tua dedicação está morrendo. Está morrendo isso aos poucos. Olhe, sonde os pensamentos. Se você tiver coragem de perguntar e alguém de ser sincero contigo, ouvirá. Se a pessoa ser sincera consigo, lhe perguntar, o que tem passado em sua mente esses dias? Se ela te for sincera, você não vai ficar assustada com o que está a acontecer nessa pessoa que você não imagina o que está a se passar na mente dela. Você vai cair assustado. O que você tem desejado, irmão, esses dias? Se você for ouvir os desejos que esse irmão está a ter, que essa irmã está a ter, você cai. Você não faz ideia do que está a acontecer. Deus precisa de nos ouvir a orar. A pessoa que está nessa condição, Deus tem que te ouvir. Eu não estou falando de te ouvir como você vem orando todos esses dias aqui, abrindo os olhos, Deus precisa de te ver, de fato, a orar. A Bíblia diz que Jesus, nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. Alguém que podia lhe livrar daquela condição em que ele estava. Ele orou, ofereceu súplicas, Hebreus 5, 7. Ele ofereceu orações, súplicas, aquele que podia o salvar. Irmão, você não gostaria hoje? Eu quero fazer essa questão. Eu quero fazer-te essa questão nessa manhã. O que você seria capaz de fazer para voltar a sentir a força e o amor do Senhor Yahvé no teu coração? Você antigamente, ou seja, isso até para isso estão a chegar hoje. Era bem suposto com que nós estivéssemos tão casados com Deus, que não tivéssemos olhos para nenhuma outra divindade. O amor está a desvanecer. Éramos aqueles tipos de pessoas que dizíamos, eu me entreguei a Deus, não quero saber de mais nada. Agora nos interessam outras coisas. O que faríamos para voltar a sentir aquela força? Você ser simples como antigamente era. Amável. De fé. Para os de fora,
Possivelmente ainda somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para nós estamos aqui dentro, possivelmente. Já estamos mortos. Repito, Deus tem que nos ouvir. Deus está à espera de um dia em que eu venha trancar. Se for necessário fecharmos as portas da igreja, nós nos trancarmos aqui dentro, permanecermos a orar aqui dentro, vamos fechar as portas. Vamos lá fechar as portas, irmãos, não dá para continuar dessa forma, a assistirmos uma decadência acontecendo paulatinamente e nós não estamos a fazer nada. Alguém tem que fazer algo. Ezequias levantou-se e foi, ele não correu para queixar, ele não correu para contar para a família, ele correu para Deus e começou, a Bíblia diz que ele chorou muito, ele chorou bastante, porque é difícil revogar aquilo que sai do trono de Deus para a terra como ordenança, é difícil. Ele queria viver ainda. Você não sente que devia ter ficado mais tempo sendo mais obediente dentro da igreja? Viver mais tempo sendo sensível, sendo puro. Foi-te roubado muito cedo a tua pureza. Muito cedo você perdeu a pureza, perdeu a sua fé muito cedo. Inclusive, a certeza da salvação não ficou por muitos dias nos nossos corações. Até quando vamos calar? Não vamos dizer a Deus o que está acontecendo conosco. Estou falando consigo, jovem. Você está aí agora morrendo em fome em todas as suas práticas, tudo que você tem vivido, que ninguém possivelmente sabe, mas você está a morrer. Você sabe que não anda bem, já está realmente péssimo, está mal, está muito nervoso, anda muito nervoso esses dias. Você anda muito zangado, anda bastante impaciente, você não está bem. Anda muito impaciente, até quando falam contigo, você tem vontade de responder. Até quando vamos calar, não vamos dizer o que está a acontecer? E Deus agora não está, assim como Ele falou, quis para Ezequias, Ele para nós, não está querendo outra coisa. Ele quer que nós venhamos ir até Ele orar, Ele quer ouvir nossas orações. O salmista diz: confessei-te o meu pecado e não te encobri a minha culpa. Não te escondi minha culpa, minha realidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Escutei essa parte. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E quando as muitas águas transbordarem, não o atingirão. Não o atingirão. Todo homem piedoso te oferecerá súplicas, orações, no tempo em que puder te encontrar. Hoje, talvez eu possa dizer: Senhor, antes com que talvez haja queda física minha, eu pare de estar aqui à frente, eu peço tanto que o Senhor vá, me resolva dentro do meu íntimo. Antes que eu faça coisas fisicamente que transpareçam, que eu já estou realmente perdido, antes com que isso mostre-se. Davi diz: eu não te confessei o meu pecado e não te escondi a minha culpa. Não te escondi. Eu não escondi a minha realidade. Eu te contei tudo que está acontecendo comigo esses dias. Deus está precisando de te ouvir. Deus está precisando de ouvir cada homem, cada mulher hoje. Deus precisa de nos ouvir as nossas orações. Precisa de ouvir nossas orações. Alguém precisa de hoje levantar-se. Levantar-se, possivelmente, ela ir até Deus. A moral dessa história, meus amados irmãos, a moral dessa história, o aprendizado dessa passagem, é que precisamos de voltar nossa oração a Deus sobre nossos estados atuais. A nossa real condição atualmente, Deus precisa de saber, de verdade. Ele precisa de saber. Davi, após ele ter cometido o seu pecado, ele foi até Deus. Ele pedia que não retirasse dele o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele tinha talvez alguma certeza de que até aquele instante ainda não havia saído o Espírito Santo. Ele foi pedir: não tira de mim. Ainda restava tempo, ele acreditava que ainda tinha alguma esperança. Ele foi orou. Me lava. Ele inclusive chegou a dizer, propôs para Deus, nesse capítulo 51 de Salmos, propôs para Deus um novo coração.
Ele propôs, de tanto que ele disse, eu não quero mais esse coração que eu tenho, ele me enganou. Ele me deixou cair em um erro. Ele sugere a Deus, Deus, me dá um novo coração e um espírito obediente. Porque eu percebo que aquilo que eu tinha, aquele meu coração e aquele meu espírito já não estão bom. Eu não quero eles de volta dentro do meu ser. Dê-me um novo espírito. Dê-me um espírito obediente e um coração puro. É Davi o que pede. Pois ele está certo de que, olha, é urgente. E eu acredito que hoje, nesta manhã, precisa de ser urgente a condição que estamos a viver atualmente. Tem que ser urgente. Tem que ser olhado com uma urgência o que estamos a passar agora, neste exato momento. Amém, meus irmãos? Olhem. Você quer... O que você faria? Voltar a sentir a força de Deus em si. Desde que você perdeu o que é de Deus, você anda muito desencorajado. Enfrentávamos tudo. Enfrentávamos a hora, enfrentávamos pessoas da nossa casa, nossa família. Enfrentávamos pessoas, inclusive, do trabalho, da escola. Dizendo que não vou fazer isso que está me mandar fazer. Sabemos resistir. Sabemos dizer não. Olha agora. Não se está a conseguir nada. Qualquer ambiente, qualquer palavra passa da sua boca, passa, ela entra em si. Não há mais força. O que você faria para voltar a ter aquela força que tinha antigamente? Ezequias orou. Eu quero vos mostrar a famosa oração que Ezequias fez, que o fez ele ser estudo 15 anos de vida. Não foi aquela que nós lemos apenas um versículo. Ela está na sua Bíblia, a oração que Ezequias fez. Vamos lá ler o capítulo 38 mesmo de Isaías. Quero que você acompanhe como é que a oração de Ezequias terminou. Leia comigo o versículo 10. Eu disse, neste caso, antes de ele ser curado, ele está a dizer, eu disse, nos meus melhores dias de vida terei de entrar pelas portas da sepultura. Olhe para mim, por que ele disse melhores dias? Ele acabava de vencer um rei. Ele estava se intitulando, ele estava festejando. Então ele diz, nos melhores dias da minha vida, terei que entrar pela porta da sepultura. Fui roubado do restante dos meus anos. E disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, não verei mais algum homem entre os habitantes do mundo. A minha habitação já foi arrancada e retirada de mim como a tenda de um pastor. Enrolei a minha vida com um tecelão. Ele me corta do tear. Porás um fim na minha vida no dia da noite. Clamei por socorro, agora ele fala, clamei por socorro até o amanhecer. Mas ele quebrou todos os meus ossos como um leão. Porás um fim na minha vida do dia para a noite. Eu gritava como andorinha ou tordo e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, sê meu protetor. Que direi? Ele mesmo cumpriu o que havia prometido. Assim passarei tranquilamente os meus anos por causa da amargura da minha alma. Versículo 16. Ó Senhor, os homens vivem por essas coisas e o meu espírito depende inteiramente delas. Ele termina a oração. Portanto, restaura-me e faz-me viver. Amém, meus irmãos? Aqui, Ezequias, você consegue perceber a oração famosa que fez com que esse homem voltasse a ser restituído os 15 anos. Quando nós lemos, nós percebemos que este homem está sendo sincero e verdadeiro. Você hoje estaria disposto a ser verdadeiro? Abrir a tua alma ao Criador nessa manhã? Eu quero hoje te chamar, não como quem te chama simplesmente, mas como quem diz o seguinte, te chamo, mas você que diz, eu é que preciso hoje de ir até Deus. Não ando bem. Estou doente e quase morto, assim como Ezequias esteve.
Se você puder hoje fazer uma oração que te faça viver e voltar a sentir o que sentia antigamente, saberá que Deus, Ele te livrou dessa morte espiritual que está a enfrentar. Amém. Fique do seu lugar, fique em pé, venha aqui à frente. Você que está nessa realidade.